Olá, bom dia, graça e paz, irmãos. Vamos continuar a leitura bíblica devocional. Hoje leremos o capítulo 9 da 2 Coríntios. Nos diz assim a palavra do Senhor: ofertas para os cristãos da Judéia. A respeito do auxílio que vocês estão mandando ao povo de Deus na Judéia, de fato não tenho nada que escrever a vocês. Sei que estão querendo ajudar e por isso eu tenho elogiado para os irmãos da província da Macedônia. Eu disse que vocês, os irmãos que moram na província da Acaia, já estavam dispostos a ajudar desde o ano passado. A maioria deles ficou muito animado com a boa vontade de vocês. Agora estou enviando esses irmãos para que não fique sem valor o elogio que fiz a respeito de vocês sobre esse assunto. Mas, como eu disse, vocês estarão prontos para ajudar. Porém, se alguns irmãos da Macedônia forem comigo e não encontrarem preparados, isso vai ser uma vergonha para nós, que tivemos tanta confiança em vocês. E sem falar na vergonha que vocês mesmos vão sentir. Por isso, achei que era preciso pedir aos irmãos que fossem antes de mim para preparar a oferta que vocês prometeram. Assim, quando eu chegar aí, ela já estará pronta e todos ficarão sabendo que vocês deram ofertas porque quiseram e não porque foram obrigados. Essa primeira parte, Paulo está se referindo à oferta que estava sendo recolhida para os irmãos da Judéia, ou seja, lá em Jerusalém, irmãos que certamente estavam passando por necessidades. E a província que ele se refere aqui, que ele fala da Macedônia e da Acaia, era a região ali onde havia as igrejas já implantadas. E Macedônia ficava ao norte, e a Acaia, onde era Corinto, né, ficava mais ao sul. Então, ele realmente fazia esse trabalho de pastoreio com as igrejas através das cartas, porque ele fazia suas viagens missionárias, então ele não conseguia estar no mesmo lugar, né, orientando as pessoas ali. E com relação à igreja da Acaia, ele tinha uma certa insegurança, né? Demonstra aqui no texto que eles estavam preparados, né? Que eles faziam as ofertas, ajudavam, mas que, como ele estaria indo e talvez levasse alguns irmãos que eram do norte, ou seja, que não estavam ali naquela mesma vivência daquela igreja, se chegasse ali e não tivesse a oferta já preparada, ele estaria numa situação constrangedora, porque ele afirmava que a igreja de Corinto era uma igreja já bem estabelecida, madura, e já tinha condição de agir, né, dentro daquilo que é o princípio bíblico. Mas ele, como um bom pastor e como um exemplo aqui de pastor que a gente vê, ele prepara os irmãos. Ele vai, ele fala com os irmãos: eu estou indo, eu sei que eu não preciso falar sobre ofertas, que é um assunto já bem maduro para vocês, mas mesmo assim, preparem-se para recolher a oferta, porque eu estarei indo, levarei outros irmãos, pessoas que não estão no convívio. Então, se vocês não estiverem preparados, vai ser constrangedor. Então, assim, a gente vê o cuidado de Paulo e o exemplo de pastoreio, de liderança, que é aquele líder que ele pensa no corpo, pensa na igreja como um todo, né? Nessa primeira parte, a gente vê a questão humana da vida de Paulo. E aí depois, a partir do versículo 6, ele vai falar: lembrem-se disso. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu o seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Como dizem as Escrituras Sagradas, Ele dá generosamente aos pobres e a sua bondade dura para sempre. E Deus, que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. Ele fará com que vocês sejam sempre ricos, para que possam dar com generosidade. E assim muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. Por isso, que vocês fazem não somente ajuda ao povo de Deus, que está necessitado, mas também fazem com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus.
eles darão glória a Deus, pois esse serviço que vocês estão prestando mostra a eles como vocês são dedicados ao Evangelho de Cristo, que vocês aceitam e seguem. E eles também darão glória a Deus pela oferta generosa que vocês estão dando a eles e a todos os outros. Eles orarão com muito carinho por vocês, por causa do imenso amor que Deus tem mostrado a vocês. Agradeçamos a Deus o presente que Ele nos dá, um presente que palavras não podem descrever. Nessa segunda parte, Paulo usa já a questão espiritual. Ele mostra para a sua igreja, para a igreja ali de Corinto, que a doação, a ajuda, a oferta, ela precisa ser algo que Deus coloca no nosso coração e aquilo que a gente, não é a respeito de quantidade, sim sobre generosidade, sobre não ter apego, né? Então, assim, nem sempre a pessoa vai ter uma quantia grande para ofertar, mas o que ela tiver, que ela dê com gratidão. E aqui ele estabelece a lei da semeadura, que é tanto falado. Ou seja, se a gente semeia pouco, a gente colhe pouco. Mas não é um sentido da quantia, e sim, assim, a disponibilidade, né? Se eu sou bastante generoso, se eu não tenho apego, né? Deus também vai ter a mesma generosidade comigo. Não é o fato de eu doar uma grande quantia, que Deus vai me dar muito mais. Não é sobre isso, é sobre um coração aberto, disposto a doar, mesmo que seja numa condição difícil. A gente vê exemplos na Bíblia com relação a isso, né? E é sobre essa parte espiritual que Paulo vai orientar ali a igreja, que eles estão fazendo uma coisa que não é para bem só das pessoas, só para testemunhar das pessoas, que Deus tem algo a mais nisso. Deus conhece o coração e Deus honra, porque é o mesmo Deus que dá a semente, que dá o pão, também, né, que faz o milagre da germinação ali do grão, da produção do pão e todo aquele processo, é o mesmo Deus que garante a prosperidade física e espiritual para aqueles que são generosos, aqueles que dão com alegria, de bom grado, né, sem ser por obrigação, por religiosidade às vezes, mas a gente vê esse carinho, essa orientação de Paulo com a igreja na questão espiritual, orientando e ensinando a igreja de Corinto a respeito da doação, de doar com gratidão. E o que me chama muito a atenção nesse capítulo é o último versículo, que fala assim: agradeçamos a Deus o presente que Ele nos dá, um presente que palavras não podemos descrever, não podem descrever. Qual que é o presente maior que Deus nos dá? É a salvação, a vida eterna. Não temos palavras para descrever a salvação, né? A gente viver uma vida aqui na Terra com a certeza de que nós teremos descanso eterno, a vida eterna em Cristo. Então, esse bem maior, esse dom maior, foi Jesus enviado na cruz, né? Jesus foi morto pelos nossos pecados, o presente maior, a graça maior Deus já nos deu, que é a salvação que nós não podemos descrever, né? Então, assim, que nós sejamos gratos, e através da nossa gratidão nós também teremos alegria em agradecer, em honrar a Deus, em honrar os nossos irmãos com aquilo que nós temos, seja muito em questões materiais ou pouco também em questões materiais, mas que haja em nós a disponibilidade, a generosidade de fazer por amor a Cristo e aos irmãos também. Que nós tenhamos um dia abençoado, que essa palavra fique em nosso coração, possamos meditar na necessidade de sermos gratos, generosos e agir por amor a Cristo e não por obrigação. Semearmos com alegria e com gratidão aquilo que Deus tem nos dado. Amém? Graça e paz, fiquem com Deus.